ele também ensina por meio do juízo. Olha o que é dito para Tiatira: matarei todos os seus filhos. De passagem, quem são os filhos aqui? Não são filhos, alguns teólogos falam que são filhos dessa mulher chamada Jezabel, que ela teve filhos de verdade e os filhos foram mortos. Por que eles fazem isso? Porque eles se lembram da história de Acabe e Jezabel no Antigo Testamento. Deus amaldiçoou a família de Acabe e falou: olha, os seus descendentes todos vão ser consumidos. Mas filhos aqui não parece ser a geração biológica dessa mulher que era chamada de Jezabel. Então você tem Jezabel, a líder, a profetisa, a que direcionava o povo. Você tem os que se adulteram com ela. Quem são? Os crentes da igreja. Alguns crentes que não tinham firmeza, acreditaram na mentira dela e tropeçaram, começaram a se prostituir. Esses são os que se adulteraram com o ensino dela. E você tem os filhos. Quem são os filhos dela? Os filhos dela já são a cria. São pessoas agora não só que se envolvem com ela, são aqueles que foram gerados por ela, são falsos mestres dentro da igreja, miniaturas que agora vão se espalhar. É mais ou menos assim. Jezabel é uma cobra. Deus fala: eu vou colocar essa cobra numa cama. Você tem as pessoas que estão brincando com a cobra, seres humanos. E aí o texto diz: vou trazer grande tribulação para esses que estão brincando com a cobra, que se adulteram com ela, que brincam no pecado. E os ovos da serpente, que são outras serpentes que nasceram, matarei todos os seus filhos. E por que ele faz isso? Olha para o texto bíblico. Desculpa, por que Jesus quer matar os filhos? O que acontece quando Jesus mata os filhos de Jezabel? Matarei todos os seus filhos e aí aparece um E. Quando ele mata os filhos, o que acontece? Todas as igrejas saberão. Veja, tem um ensino aqui. Ele fala: eu vou colocar ela numa cama, vou matá-la devagar, para que todo mundo saiba o que eu estou fazendo. E os filhos? Vou matar todos eles. E quando eu fizer isso, as igrejas, Jesus tem um objetivo agora didático. As 7 igrejas saberão uma coisa. Mas será que elas não sabiam? O que é que elas vão saber? Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e os corações. Em grego não está escrito mente e coração. Em grego está escrito: eu vou matar os seus filhos, e as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Nefro e cardia. Você fala: sou aquele que sonda o rim. Quando você tem pedra no rim, você vai no nefrologista. Quando você tem problema no coração, você vai no cardiologista. E o texto fala: quando eu matar, todos saberão que eu sou aquele que sonda os rins. E sondo também o coração. Por que isso? Porque na cultura do mundo antigo, hoje quando você tem um problema, vai fazer um exame, tem tomografia, ressonância, tem um monte de coisa de imagem, né? Naquela época não tinha, era um mistério. 2 coisas misteriosas para o mundo antigo era o fundo do mar era misterioso, eles não sabiam. Hoje você liga lá na televisão, vê o submarino, que bonito. Eles tinham medo. O homem antigo não nadava. Sabia disso? Eles tinham medo. Falou: não sei o que tem nem embaixo. O que tem embaixo da água? Não sei. Então eles tinham muito medo. Como era um lugar desconhecido, eles acreditavam que se alguma coisa fosse jogar-se no mar, desaparecia, sumia. E aí Deus move o autor de Hebreus a falar o seguinte: olha, venham, eu vou perdoar os vossos pecados. Dos seus pecados nunca mais eu me lembrarei deles. Eu os lançarei no mar. Falou: o que é isso? Quando Deus joga um pecado no mar, ele esquece. Deus sabe de todas as coisas. Mas ele fala isso para o judeu falar: nossa, Deus vai lançar no esquecimento. Nunca mais vai ser achado. Fundo do mar, desconhecido. E outro lugar desconhecido eram as entranhas, as vísceras humanas. Era um mistério para ele o funcionamento de tudo isso. A ponto de Davi escrever o Salmo 119, 139 e falar assim: olha, o Senhor me teceu de modo assombroso no ventre da minha mãe. O Senhor fez os meus ossos, eu nem sei como. Ele usa a palavra de modo assombroso. Ele sabia que Deus estava fazendo uma coisa, mas ele olhava a barriga da mulher crescer e falava: não sei como o Senhor faz isso, não sei. Imperadores romanos, para descobrir como funcionava, alguns deles tiveram a curiosidade de cortar a barriga da mãe para ver de onde ele veio, como é que funcionava.
Gente boa, os imperadores, na maioria dos casos. Você lê a história de Calígula, é brutal o que esses homens fizeram. Mas então, eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Em outras palavras, eu sou aquele que sonda as motivações e as emoções de cada pessoa. Quando você chegou aqui nesse culto, sentou e disse: Senhor, eu te amo, Deus não está ouvindo a sua boca. Deus sondou o seu rim. Se é que você entende. As suas emoções, as suas intenções. Quando você diz eu te amo, Deus sabe se é verdade ou não. E as igrejas, as 7 igrejas do livro de Apocalipse, estavam esquecendo que Deus era capaz de sondar corações. Eles pensavam o seguinte: olha, Deus é Deus, mas Ele também enxerga só aquilo que eu mostro. Mas nesse capítulo específico, Jesus falou assim: diga para a igreja de Tiatira que quem está escrevendo é aquele que tem olhos como de fogo. Os meus olhos penetram, consomem, enxergam. Então, eu vou matar essas crianças, os seguidores dessa mulher, né, os mestres que vão surgir, e toda a igreja vai aprender que eu sou aquele que posso sondar corações. Sabe por quê? Tinha gente na igreja que era cria de Jezabel, mas ficava escondida. Uma cobra, quando ela cresce, ela não tem muito medo de se aventurar, a serpente. Mas os filhotes de uma serpente, eles têm a tendência a se esconder. E Jesus fala assim: não, ninguém pode escapar ao meu olhar. Eu sei quem dentro da igreja é uma serpente e quem é ovelha. Não é triste pensar isso? É possível você estar com o povo de Deus e sentado ao seu lado, à sua frente, participando com você das coisas mais lindas que Deus oferece. Lobos vorazes, serpentes perigosas estão ali sentadas. Quando Jesus participa da última ceia, Judas estava lá. E Jesus falou: um de vocês vai me trair. Judas perguntou: sou eu? O traidor sentado à mesa, perigoso. Por que você acha que com Jesus aconteceu e com os demais não? Então Jesus alerta a igreja: eu estou vendo e vou matar. E quando eu começar a matar, as igrejas saberão que eu sou capaz de sondar motivações e intenções. Por que isso é importante para nós? Porque Deus sabe quais são as motivações pelas quais você vem à igreja. Está vindo aqui para receber uma bênção? Está vindo aqui para receber... Claro que nós somos abençoados, mas é barganha? Você vem à igreja porque Deus está te dando algo? Porque Deus tem que te dar algo? Você vem à igreja por quê, afinal de contas? Qual é a razão? Se a saúde terminar, você vai continuar servindo a Deus? Ou você só serve porque tem saúde? Como Satanás acusou o próprio Jó. Você só serve a Deus porque você tem emprego, saúde? É assim que funciona? Ou quando a calamidade chegar, você continua? E o texto fala: eu sondo as mentes e os corações. Então ele é muito didático quando ele disciplina. Olha só como na igreja ele fez isso. Alguns exemplos. Em Atos capítulo 5... Atos capítulo 5, versículo 11, conta a história, eu vou resumir aqui para vocês a história de Ananias e Safira. Um homem e uma mulher que chegaram na igreja, eram crentes de verdade, e eles então simularam uma situação para ganhar destaque na igreja. Resumindo a história, eles vendem um terreno e pegam o valor do terreno, todo o valor do terreno, eles guardam uma parte. Vamos supor que eles venderam um terreno por R$1 milhão, eles pegam 500 mil e guardam. Os outros 500... eles dividem 250 para Ananias, 250 para Safira. Ananias vai para a igreja com 250 mil, mas eles venderam por R$1 milhão. Não tem problema nenhum, eles podiam chegar para Pedro e falar: Pedro, está aqui 25% do que eu vendi, eu quero ofertar. Ok, mas Ananias não. O diabo disse assim: olha, vai parecer mais bonito se você falar que você vendeu um terreno e pegou todo o recurso e deu. A Bíblia não, Pedro não pediu, Deus não mandou ele fazer isso, mas o homem queria aparecer, ele queria o aplauso. E quando ele vai fazer isso, o Espírito Santo fala para Pedro: Pedro, ele está mentindo. E aí Pedro pergunta: Ananias, esse valor que você está ofertando aqui para a igreja, é todo o valor do terreno? Ananias, era a hora. Era a hora. Quem consegue fazer uma correlação com isso, com aquela ali, ó? Ananias, é todo o valor do terreno? Era a chance de se arrepender ou não? Só tinha quanta chance?
Uma só. Ele não sabia, não contaram para ele. Ananias, é todo o valor? Sim. Condenou. Não teve escape. Por que você deixou Satanás encher seu coração? Você vai cair morto. Ele, pum, cai na frente da igreja. Cai morto. A Bíblia fala que a primeira reunião de jovens da história foi um sepultamento. Os jovens entraram, pegaram o cadáver, levaram e enterraram. Passaram umas 2 horas, quem chega? Safira. Por que ela vem depois? O pessoal fala que mulher demora, faz chapinha. Ela queria toda a produção para ela chegar no glamour. Quando ela chegou com mais 250 mil, Pedro dá para ela também uma chance. Esse é todo o valor? Sim. Feriu a primeira. Ok. Então, estão aí, tá vendo aqueles jovens ali? Esses são os pés dos que acabaram de sepultar o seu marido. Ela nem sabia que tinha sepultado, falou, seu marido acabou de morrer, foi sepultado, e eles vão te levar também. E ela, pum, cai no chão, na frente de todo mundo, da igreja. Nossa, Deus é muito rigoroso. Muito rigoroso. Uma mentirinha de nada ele fez isso? É, isso mesmo. Tenha bastante medo de brincar com Deus. E olha o que acontece então no texto. No mesmo instante ela caiu aos pés e expirou. Entrando os moços, eu estou lendo Atos 5:11, achando-a morta, sepultaram junto a seu marido. Agora vem a parte interessante que mostra o ponto 2 ali. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. O que aconteceu quando Deus matou Ananias e Safira? A notícia se espalhou e as pessoas começaram a ficar com medo de vir na igreja. Mas isso é bom, ficar com medo de vir na igreja? Sabe o que está acontecendo na igreja? As pessoas, Barnabé vendeu um terreno e deu para a igreja. Ananias vendeu um terreno e deu para a igreja. Aí os aproveitadores vinham para a igreja porque sabiam que na igreja era tudo dividido. Irmão, eu tenho uma necessidade. E aí o dinheiro era distribuído na igreja, não tinha como sondar os corações. Aí o que Deus faz? Deus começa a matar dentro da igreja. Aí a pessoa que estava indo para pegar dinheiro, para contar mentiras, falou, opa, não é legal estar aí nessa igreja. E olha, seria a mesma coisa aqui. Já pensou no momento do ofertório? Eu falo, vem à frente fazer sua oferta. Você põe a oferta e cai no chão. Pum. Quem está atrás de você já senta e fala, vou fazer outro domingo. Esse domingo, acho que eu não vou ofertar esse domingo, não. Ou ia chamar alguém e falar, irmão, entrega para mim. Você pode ofertar lá para mim? Eu não vou. Aí vem o segundo, cai aqui. Isso ia produzir o que no coração das pessoas? Temor. Deus não quer saber o que você dá, o quanto você dá. Não é isso. Ele está falando de pessoas que querem enganar, manipular, querem aparecer, querem zombar dele. Então ele matou. Mas olha como o texto termina. Sobreveio grande temor a todos que ouviram aquela notícia. Muitos sinais e prodígios eram feitos por mão dos apóstolos. E o texto fala, e todos costumavam se reunir. Mas do restante, ou seja, os que não eram da igreja, ninguém ousava se ajuntar a eles. Porém o povo tinha grande admiração. Os maus não vinham mais à igreja, porque eles sabiam, aqui o Deus vivo está. Então quando Deus disciplina, quando o juízo de Deus cai, tem fins didáticos. Ele faz algo e o pessoal fala, vamos parar, não vamos brincar. Nosso Deus é um Deus sério.